O segundo ponto que eu queria considerar com vocês é o espelho. Então, se nós olharmos o versículo 23, o Tiago diz: porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla seu rosto natural num espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Por que é esse negócio de espelho, né? É como se eu fizesse assim, ó. A gente pega o espelho aqui, né? E acorda de manhã todo meio amassado, com o cabelo todo despenteado, e daí dá uma olhada no espelho assim, e pronto, vai embora. Então, se a gente fizer esse tipo de coisa com o espelho, dois problemas estão acontecendo, né? Primeiro, você não está percebendo o que você tem, como é que você está, se você está amassado, despenteado, você não percebeu. Segundo, que você não tomou nenhuma atitude para mudar, você não se arrumou. Então, o que adianta você olhar no espelho? Só olhar no espelho. Essa é a questão do ouvinte. Se o ouvinte for só aquele que só olha no espelho e não pratica, não vai adiantar nada, né? O que ele vai ver refletido no espelho? Ele vai ver refletido seu próprio rosto, o seu rosto natural. Lembram-se do homem natural. Ele vai ver refletido o seu rosto natural e não vai ter modificação nenhuma, não vai ter mudança nenhuma. Então, nós não devemos ser só ouvintes refletindo no espelho. O que a gente tem que fazer, então? Se a gente não deve ser só refletir, só olhar a nossa reflexão, nós devemos ser ouvintes e praticantes. Por quê? Porque se a gente for ouvinte e praticante, o que nós vamos ver refletido no espelho? Será que vai ser o nosso rosto? Ou será que a gente vai estar refletindo a prática que nós estamos fazendo? Ou será que nós vamos estar refletindo o rosto que nós devemos refletir? Então, nós devemos ouvir a palavra e nós devemos praticar para poder refletir o rosto de Jesus. Porque é isso que Ele quer, é isso que Ele pede da gente. Não é só ouvir, não é só ter o conhecimento, não é só passar 4 anos e meio estudando o IFC sem praticar essas coisas que nós ouvimos. Porque é praticando que nós vamos poder refletir o que nós precisamos refletir, que é o rosto de Jesus. Quando as pessoas nos olharem, elas precisam perceber Jesus na nossa vida. E isso a gente só consegue fazendo o quê? Ouvindo e praticando. Por isso que é importante ouvir e praticar. Eu queria, inclusive, comentar com vocês sobre esse versículo 25, que ele diz assim: mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Certa vez eu ouvi uma pregação que dizia assim que quando você tem um mas na frase, né, no versículo, você tem que prestar atenção, porque tem uma coisa bem importante depois do mais. Não que as outras coisas não sejam importantes, mas isso, geralmente, ele faz diferença para a sua vida, né? E aqui é o caso, né? Porque aqui ele fala, depois do mais, ele traz o quê? Ele traz o considera o considera atentamente. Então, a gente não tem que só ouvir de qualquer maneira, ouvir naquela passada de espelho. A gente tem que levar em consideração e atentar para as coisas que nós estamos ouvindo. Nós temos que prestar atenção naquilo que nós estamos vendo para que a gente consiga identificar o que nós somos, quais são os defeitos que nós temos, quais são os problemas que nós temos, as dúvidas que nós temos, para poder, a partir daí, fazer a mudança e modificar e começar a refletir o rosto de Deus, o rosto de Jesus. E ele diz ainda como é que a gente faz isso. A gente tem que usar a lei perfeita, a lei da liberdade.
E o que é essa lei? Por que ele fala da lei perfeita, da lei da liberdade? Porque vocês lembram que ele era judeu, falando para judeu. E o judeu, normalmente, ele olha o quê? Ele olha a lei, né? Mas aqui ele diz lei perfeita. Ele está dizendo que não é só a lei, mas, inclusive, principalmente, o Evangelho. Então, a lei perfeita que nós temos que ouvir, que nós temos que praticar, é aquela que está no Evangelho. E isso é que vai trazer para a gente o reflexo perfeito. E a gente sabendo o reflexo perfeito, conhecendo a lei perfeita, o reflexo perfeito, a gente vai saber quais são as nossas imperfeições e o que nós temos que fazer para refletir aquele reflexo perfeito, para ser aquele reflexo perfeito.